Final Production. Graça e a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco aí sobre discipulado. Nós tivemos aí uma série de 6 episódios, né, falando sobre discipulado, e hoje nós estamos aqui para discutir um pouco sobre essa série, para nós crescermos juntos. Hoje nós vamos ter um tempo de mesa, um tempo de crescimento, um tempo onde nós vamos discutir sobre o assunto e vamos continuar aprendendo, amém? Estamos aqui hoje com o Paulo, com a Tamires e com o Henrique, para nós falarmos um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, que é uma das nossas bases aqui da igreja, amém? E hoje nós vamos fazer algumas perguntas, hoje nós vamos comentar um pouco sobre esse assunto. Eu gostaria de começar aí conversando com o pessoal, então, conversando com cada um. A primeira episódio da série falou um pouco sobre o discipulado, sobre o que era o discipulado. Eu gostaria de já começar com o pessoal, já começar conversando aí, sobre isso, né? Sobre o que é discipulado, o que vocês entenderam aí desse primeiro episódio que foi tão importante, que foi aí o episódio-chave para a gente começar a aprender sobre isso. Paulo, começar por você. O que você entendeu aí dessa série sobre o que é discipulado? Fala um pouquinho pra gente. Bom, como eu já falei aqui no ensaio, né? O discipulado envolve muitas coisas, né? É uma caixa que você tira muitas coisas ali, né? Então, o discipulado para mim é o quê? É alguém me levar a parecer com Cristo. É alguém me levar para um caminho aonde eu não sei trilhar ainda. Aonde essa pessoa já está. É eu achar o meu lugar no meu ministério. É eu ter um caráter aprovado. É eu ter mudança de vida. É eu parar de mentir, né? E agora viver uma vida sem mentira. Então, para mim, discipulado é isso. É alguém me passar conhecimento de Cristo. Discipulado para mim é definido como um vida na vida mesmo. É um caminho a ser trilhado, né? Porque, como Paulo disse, o foco do discipulado é exatamente esse: levar uma pessoa a se parecer com Cristo à medida que você também se parece com Cristo, porque você só dá o que você tem. Então, logo, você é uma pessoa que é discipulada para você discipular. Então, o discipulado é basicamente isso. É o id, é o fazer junto, é o estar junto, é o vida na vida, é viver a vida junto com esse discípulo. Eu acho que essa série fez a gente abrir muito os olhos, né? Eu achava que discipulado era uma coisa e depois de ver essa série eu vi que é algo totalmente diferente. Mas basicamente o discipulado é aprender e ensinar. Na Bíblia diz assim, o Senhor diz: ide e fazer com que todos os povos se tornem discípulos. Então, ser um discípulo é um chamado de Jesus. Você é chamado por Deus para fazer discípulos. Você tem que entender que isso é um chamado, não é uma obrigação, alguma coisa, não. Jesus está te chamando para você ser um discípulo. E para você ser um discípulo, você precisa aprender. Hoje eu sou discipulado por uma pessoa. E essa pessoa, ela aprendeu com uma outra pessoa. Então, você precisa entender primeiro para depois você levar o evangelho para outras pessoas. Isso aí, muito bom. Bom, eu queria perguntar também para vocês sobre qual que é o primeiro passo para você começar uma vida de discipulado. Sabe, o que você tem que fazer em primeira coisa para você, eu vou começar aqui, eu preciso fazer isso para eu começar a ser discipulado por alguém na minha vida cristã. Bom, eu vou começar, já que eles não se manifestaram. Primeiro passo, eu acho que é tomar a cruz, é negar-se a si mesmo, é ter uma vida de negação, deixar o orgulho de lado para você começar a falar da sua vida para outra pessoa. Quando você enxerga a autoridade que ela é em Cristo Jesus, eu acho que o primeiro passo é esse, é você negar-se a si mesmo, é ter uma vida de cruz. Eu acho que para você conseguir se entregar, assim, você precisa ter como primeiro passo uma admiração. Você precisa admirar alguém, porque você só quer se parecer com alguém que você admira. Então, primeiro você tem que ter essa relação de admiração, porque você precisa ver Jesus nela para você querer esse Jesus, para você poder ser moldado durante o discipulado para se parecer realmente com Cristo. Então, eu acho que a admiração é uma das palavras-chave para esse relacionamento. Eu acho que você ser discípulo, você precisa tomar uma decisão, se posicionar. Eu acho que agora chegou um momento da minha vida que eu preciso aprender mais de Deus, sobre a vida de Deus, sobre aquilo que Jesus fez e da maneira que é o caráter de Deus, eu quero ter o meu caráter para mim. Então você precisa ter a decisão que você quer se parecer com Jesus.
Então, a palavra-chave, o ponto-chave é você precisa se decidir, é decisão. Lembrando que discipulado também tem 3 tipos de discipulado, né? Tem o discipulado individual, tem o discipulado em casal e tem o discipulado em grupo. E qualquer um deles tem que ter essa disposição, tanto de quem vai ser discipulado, de quem vai discipular. Tem que ter essa permissão de ambas as partes, vamos dizer assim. E é até legal que a Tami falou que, assim, no meu processo de conversão, eu não gostava muito dessa... as pessoas ficam perguntando como é que tá a minha vida, como é que... Tipo, sabe, eu achava que a pessoa tava dando uma de entrão na minha vida. E não é, aquela pessoa queria cuidar de mim. Ela queria mostrar o que Deus pode fazer na minha vida. Então, quando você entende isso, você absorve muito melhor. Uau, muito bom. Então, já sobre isso, né, sobre essa questão de discipulado, sobre o que o Henrique falou também, né, de cuidar da vida, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, para vocês, da importância do discipulado. Tem muitas pessoas que não entendem, né, da importância de ser discipulado por alguém, que acham que apenas ir para um culto e para uma igreja é o final de tudo, mas esse não é o final, né? Esse não é o objetivo. O objetivo realmente é ser discipulado para se parecer com Jesus. Para vocês, qual que é a importância do discipulado para um cristão genuíno? Bom, eu acho para mim que a importância do discipulado ela é muito grande, porque você vai receber algo que você não tem. Quando Jesus ele escolhe os 12, Jesus fala do reino de Deus, das parábolas do reino de Deus, somente para os 12. Não tem parábola para a multidão. A multidão não conhece o discipulador. Então, a parte do discipulado da nossa vida é muito importante, que nos dá um rumo, um trilho, um caminho. Então, sem um discipulado, você não sabe onde você vai chegar. Você não sabe o que é certo, o que é errado, se isso pode ou não. Então, precisamos entender isso. Precisamos entender que o discipulado faz parte do cristianismo. Não existe cristianismo sem discipulado, sem alguém te ensinar, te fazer crescer. Essa pergunta é muito pessoal, no caso, né? A pedagogia, a psicopedagogia e a psicologia afirma que desde o nascimento a criança aprende, por exemplo, ela aprende através da imitação. Então, eu acredito que se você quer se denominar um cristão, você precisa aprender quem é Cristo. E quem é Cristo? Quem pode te ensinar quem é Cristo? As pessoas mais velhas que já têm seguido a Cristo podem te ensinar quem é Cristo. Então, é esse processo que chama o discipulado, né? É esse processo de, eu quero me parecer com ele, tá? Então, eu vou me parecer com ele à medida de que uma pessoa me ensine quem é ele. Então, é um processo de ensino-aprendizagem que você começa a entender quem ele é para você aprender a ser como ele é. Eu acho que a importância do discipulado, o maior ponto é o crescimento. É o crescimento que você vai obter no seu discipulado. E a responsabilidade também de quem está discipulando, né? Imagine que a pessoa está falando sobre Deus, sobre uma pessoa que é eterna. Então ele tem que passar da maneira correta para que eu absorva da maneira correta, para que eu possa evangelizar outra pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas o ponto mais importante, eu acho que o amadurecimento e o crescimento na sua vida espiritual, ministerial, na sua vida da sua célula, na sua futura célula que você pode abrir, eu acho que é muito importante nesse ponto. Muito bom. Bom, pessoal, então seguindo aí, o segundo episódio da nossa série falou um pouco também sobre o que não é discipulado, desmistificando muita coisa, quebrando muito conceito e coisas erradas que muitas vezes são ensinadas. Eu queria que vocês também falassem um pouco sobre essa característica do que não é discipulado. O que mais chamou a atenção de vocês quando foi falado sobre isso na série? A questão de o que não é discipulado, o que mais me chamou a atenção foi de como o discipulador não precisa se portar como um herói. Não tem mais essa questão de, olha, eu sou o cara e você aprende comigo. Não existe esse negócio. Todos somos seres humanos e a gente pode sim se abrir com o nosso discipulador, como o discipulador também pode se abrir com o discípulo. Não existe um conceito errado que outrora eu aprendi, que a gente não pode vomitar para baixo. Como assim? A gente pode expor as nossas feridas sim, porque nós também temos feridas para ser tratadas. É tudo uma questão de relacionamento. Eu falo na vida, mas eu também ouço que essa pessoa tem para mim. É tudo uma construção de ensino-aprendizagem que você não precisa ser o herói em questão. Fala também sobre a questão de que é um processo que não é eterno. Existe um início, um meio e um fim. E o casamento disso é o discipulado. É bem essa questão.
Eu acho que o que não é discipulado, eu acho que você não pode ser discipulado por uma pessoa que não te leva para Jesus. Porque o principal ponto é você ser discipulado por uma pessoa que vai te levar mais perto de Jesus. Você vai se parecer mais com o caráter de Jesus. Se essa pessoa que você está sendo discipulado não está te levando a isso, alguma coisa está errada, né? O discipulado também ele não é uma dependência emocional. Ao contrário, ele tem que gerar uma independência espiritual. Você precisa voar no seu ministério, você precisa crescer. E eu aprendi muito aqui nessa igreja isso. Aqui você não está aqui só para sentar na cadeira e escutar o pastor falar. Não, o pastor quer que você cresça no seu ministério. Ele quer que você encontre o seu caminho com Deus, porque todo mundo tem um chamado. A gente só precisa descobrir qual que é o nosso chamado. Bom, quando que eu aprendi que não é discipulado, a questão que me chamou a atenção é a questão quando o discipulador quer dominar o discípulo, né? Tipo, não quer enviar, quer criar só para ele, né? Não quer deixar ele crescer, amadurecer e depois ser enviado. Então esse domínio você criar discípulo para você não é discipulado, né? Isso é tipo uma idolatria, né? Idolatria é condenada. Então quando você cria um discípulo, forma ele, você tem que depois deixar ele ser enviado, fazer as coisas, deixar crescer, né? Para depois ser enviado. Então o que chamou a atenção foi essa parte, né? De você fazer discípulo para você. Não, é discípulo para Cristo, porque todo mundo é um discípulo, um servo. Então tem que ser enviado para Cristo. E é isso. Fala também, tem um ponto lá que fala que não é uma escola. Ela não traz só essa relação de discipulado, não traz só a questão da informação. O discipulador não vai trazer só informação para o discípulo. Ele, na verdade, vai fazer uma formação. Ele vai formar o seu caráter para se parecer com Cristo. Então, é uma questão de formação, não de informação. Também é importante frisar que o discipulador ele não vai te dar as respostas de tudo. Ele vai te mostrar onde que está a resposta. Ele vai te ajudar a mostrar o caminho para onde você tem que ir. Ele não vai te falar assim, não, Henrique, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, ele vai ter um embasamento bíblico para te falar para onde você precisa seguir. Só complementando a parte da escola, né, que mexeu muito comigo porque é um assunto que eu gosto, que é a escola, né? Então, e quando ele fala lá, o pastor Luiz fala que discipulado não é uma sala cheia de aluno com o professor na frente, porque é conhecimento escola. O que transforma é o discipulado. Então, o que mudou os discípulos foi tá passando dia a dia com Cristo, tá dormindo, tá acordando com Ele, né? E não ele só ouvindo parábolas, mas sim vendo Cristo fazer as coisas e deixando eles fazerem depois. Então, é isso que me chamou a atenção, né? Discipulado não é uma sala cheia de alunos com o professor lá na frente. Tem até uma frase que foi falada durante esse vídeo em questão, que fala que o sucesso de um pai é formar um bom pai. Na verdade, o seu sucesso não é formar o seu filho, não é que ele seja um bom filho, na verdade é que ele seja um bom pai, porque a árvore é evidenciada exatamente pelos frutos que ela dá. Então, o foco não é formar minis tamires, é formar pessoas que se pareçam com Jesus mesmo e que vão além de mim, e eu ajudo nessa construção como uma ponte, para ela ir além. Uau, muito bom. Realmente, tem uma frase que nosso pastor sempre fala, que ele não é tampa no ministério de ninguém, né? Então, não há limite, ele não limita a gente, ele sempre quer nos fazer crescer. E ainda falando um pouco sobre esse vídeo, vocês falaram aí sobre algumas características do que não é um discipulado. Vocês falaram que o discipulado ele tem o processo, né? Que é o início, o meio e o fim. E falando um pouco sobre isso, sobre início, meio e fim, para vocês, nesse processo, qual é o mais difícil, qual é a maior característica tanto do início, quanto do meio, quanto do fim? Queria começar pelo Paulo aí, dessa questão do início, meio e fim do processo do discipulado. A parte mais importante para se começar um discipulado é o começo. Porque se eu não tiver, como eu falei no começo, né? Se eu não tiver me disposto do meu orgulho, do meu ego, não tem como eu seguir os conselhos de uma pessoa. Porque eu vou estar sempre achando que eu tenho razão, que eu sei, que eu conheço. Então, o começo, para mim, é o que precisa ser quebrado, né? Para começar um discipulado, ali tem que ser o começo, né? Você ter aquela admiração pelo discipulador. Quando eu reconheço que tem Cristo na vida dele, a autoridade que ele é em Cristo, eu vou me abrir com ele e passar minhas dificuldades, meus problemas para receber conselho. Eu acho que o começo para mim, é o que precisa ser quebrado aí.
Eu já acho que o mais difícil é o processo. Então, o processo é o quê? Ele seria o meio. O processo é quando você vai ser rebatido, quando você acha que uma coisa está certa e você vai entender que aquela coisa que você achava certa não é certa, você está fazendo da maneira errada. Como essa mensagem. Eu achava que estava fazendo o discípulo da maneira correta e não estava. Né? E essa série vem para abrir os nossos olhos. Né? Então, assim, quando você é confrontado, você tem possibilidades de errar. Então, às vezes, você quer sair. Então, acho que o processo é o mais difícil. É você se manter no discipulado. É o mais difícil. Já eu acho muito mais difícil o fim. Porque eu sou uma pessoa que eu me entrego às relações. Então, eu me entrego muito nesse início, eu me entrego muito nesse meio. E eu crio vínculos durante esse caminhar, durante esse discipulado. Então, o envio, para mim, é uma coisa que me deixa muito assustada. Eu brinco com uma pessoa em questão, que eu falo para ela, olha, quando a gente tiver nossa igreja, você vai comigo. E é muito difícil para mim imaginar essa questão dela ir embora, sabe? Mas, contrapartida, esse é o meu desejo, que ela vá, que ela dê frutos e que ela seja melhor do que eu fui. Mas é uma coisa que, tipo assim, me deixa com um certo receio. É isso aí, pessoal. Então, passando um pouquinho para frente, falando sobre o nosso terceiro episódio da série. O terceiro episódio falou um pouco das diferenças entre multidão e discípulo. A gente tem que entender a importância, né, de sair do modo multidão e ir para o modo discípulo, que é muito importante para a nossa vida ministerial, espiritual, pessoal, entre tantas coisas. Eu gostaria de saber de vocês aí, qual é a diferença para vocês mais gritante, ou a que mais chamou a atenção de vocês, entre a multidão, entre aqueles que são multidão na igreja e aqueles que são realmente discípulos. Vou começar pelo Henrique. Eu acho que quando a gente fala multidão e discípulo, me remete ao quê? À distância. Porque a multidão, ela fica longe. O discípulo não, ele fica perto. Quando Jesus passava e vinha aquela multidão, as pessoas iam por quê? Porque ele estava fazendo obras, ele estava fazendo milagres. Mas os discípulos não. Os discípulos estavam ali porque sabia quem era Deus. Sabia que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, eu acho que a multidão, ela não vive um crescimento mútuo. Mas um discípulo, ele vive. Porque ele está perto, ele está do lado. Ele está fazendo aquele vida na vida, que tanto que a gente estamos escutando na igreja. Só que às vezes a gente não está vivendo isso. Começa a viver o vida na vida, que você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Esse paralelo de multidão e discípulo dá para ser caracterizado também como colega e amigo. Para um colega você entrega tipo muito pouco. Ele pergunta: "E aí, tudo bem?" Você sempre responde: "Tudo bem, pô. Tudo certo." Para um amigo não. "E aí, tudo bem?" "Não tá, cara. Hoje aconteceu isso, tô mal nisso." Então dá para caracterizar muito nessa questão de colega e amigo. Numa multidão, você entrega o oi, tudo bem sim, tudo certo, tudo andando muito certo. Já para um discípulo, não. Para um discípulo, você entrega o seu coração mesmo. Você fala: olha, ora aqui pela minha vida por isso, porque isso não tá certo, não. Deixa eu expor essa minha fraqueza aqui, ó. Tô tendo complicações nisso. Fala muito da questão de ter liberdade, de ter proximidade, de ter intimidade, de poder se expressar, de poder ser transparente, de ter um compromisso, sabe? Com a multidão você não tem um compromisso. Com o seu amigo, com o seu discípulo, você tem um compromisso. Fala de abrir a vida, de ter verdade nisso, de gerar vínculos em Deus, de ter um custo, tem um preço a ser pago, é um caminho pago, é um caminho doloroso às vezes, mas é tão necessário. E que tem um objetivo também. O objetivo é exatamente que essa pessoa se pareça com Cristo. Então, tudo gira em torno de um objetivo e no meio disso tudo tem preços a ser pagos, que normalmente você vai pagar junto com o seu discipulador. Ô Tami, é legal que você falou dessa parte dos amigos, que na Bíblia fala, né, que Jesus ele não chama mais os discípulos deles de servo. Não, agora ele te chama de amigo. Então, o seu discípulo ele é seu amigo. Ele é o seu melhor amigo. Você tem que tratar o seu discipulador como o seu melhor amigo, com transparência, com verdade. Você não pode esconder as coisas dele, senão ele não consegue te tratar. Bom, para mim a diferença entre a multidão e o discípulo é a confiança, né? Quando o pastor fala que quem não é conhecido não é confiável, então você não entrega a chave do seu carro para qualquer um. Você nem peça dinheiro para qualquer um tipo de pessoa. Então a multidão, como o Henrique falou, né, ela fica muito longe, distante. Só vem por causa das curas e sinais, né? Então, aquilo que eu quero você pode me dar, depois eu vou te
largar, né? Então, quem não é conhecido não é confiável, né? A gente vê o exemplo de Jesus e Pedro, quando ele dá uma segunda chance para Pedro, vamos dizer assim, ali expressando a sua maravilhosa graça, né? Jesus está dizendo aqui para Pedro, mesmo que você me traiu, eu confio em você. Você é confiável, você vai começar a minha igreja, eu vou entregar a minha igreja para você. Então, Pedro era confiável, conhecido diante de Cristo. Por isso que não tinha ali ninguém da multidão que virou discípulo, né? Ou só os 12 que ficaram conhecidos como os discípulos, porque eles eram confiáveis do mestre. Essa relação de discipulado também é caracterizada como ir do vale ao monte. Quem quer andar uma milha com você é o seu discípulo, não a multidão. A multidão fica mais afastada, ela não vai pegar o peso com você, ela não vai dividir o pão com você, ela não vai orar junto com você. Mas uma pessoa que está disposto a ir com você do vale ao monte, essa pessoa é seu discípulo. Essa pessoa é a que você investe, a que você gera, a que você deixa acontecer transformações na vida dela, à medida que acontecem transformações também na sua vida. É um paralelo que anda bem junto, é bem legal isso daí. É isso aí, muito bom. E continuando um pouco sobre esse assunto, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem aí. Para quem ainda faz parte da multidão, o que vocês falariam para eles, para que eles se tornem um discípulo? Sair da multidão para se tornar um discípulo. Qual é a mensagem que vocês falariam para eles, começando do Henrique? Cara, se hoje você vive numa vida de multidão, se você quer ter um relacionamento íntimo com Jesus, você quer conhecer o caráter de Jesus, se você quer se parecer com Jesus, você tem que sair da multidão. Se você quer crescer ministerialmente, quer crescer naquilo que Jesus te chamou para fazer, você precisa sair da multidão. Você só vai crescer quando você sair da multidão e virar um discípulo. A vida de Jesus foi exatamente um discipulado. A vida que Jesus teve com seus discípulos foi exatamente uma vida na vida. E ele fala lá em Lucas 9:23, quem quer vir, segue-me, nega a ti mesmo e segue-me. E seguir a Deus é um privilégio. Então, você que está na multidão, se permita isso, sabe? Perca o controle da sua vida e vem viver o que Deus te chama para viver. Desde o início, a gente tem um vazio no nosso coração que precisa ser preenchido. E o preenchimento é exatamente essa vida de discipulado que vai gerar um caráter aprovado em você para se parecer com Cristo. Então, vem, larga as rédeas e vem, cara. É isso. Bom, o conselho meu para quem é multidão hoje, eu acho que é a palavra de Cristo, né? Siga-me. Quando ele chamou os 12, todas as vezes, no final, siga-me. Então você vê Pedro largando as redes, André ali, João. Então a palavra hoje é siga-me. Como o jovem rico perdeu muita coisa em não largar tudo que ele tinha, conhecimento, a sua riqueza, o seu orgulho, ele não abriu mão de tudo aquilo. Por isso que ele perdeu. Então uma palavra hoje, um conselho para quem é multidão é o siga-me. Eu conversando com vários amigos, né, eu já ouvi muito essa frase. Nossa, como podia estar minha vida se eu tivesse dado essa resposta? E ouvindo essa passagem do jovem rico foi exatamente isso. Quantas oportunidades ele não deve ter perdido só porque não quis se submeter ao domínio do Senhorio de Jesus, sabe? É muito essa questão de reconhecer. Como que a sua vida vai estar daqui a um tempo? O que você pode fazer hoje por ela é exatamente seguir a Jesus, largar as suas rédeas e seguir a Jesus. Porque aí a gente sabe o que vai dar. A gente vai se parecer com Cristo. Eu tenho certeza, se você largar tudo hoje e seguir a Jesus, a sua vida vai mudar de uma maneira que você nunca imaginou. Os seus sonhos vão ser restaurados. Coisas que você nunca imaginou viver, você vai viver. Então larga tudo e segue Jesus. É isso que Jesus está pedindo hoje, segue-me. Uau! Então fica aí essa mensagem para você, que você realmente siga Jesus, se permita ser discipulado, porque esse caminho é o melhor caminho que nós podemos seguir. E agora nós sabemos também que infelizmente existem pessoas que fazem o caminho inverso, que são discípulos, mas acabam se desanimando ou se frustrando em alguma questão com o seu discipulador e acabam se tornando multidão novamente. E da mesma forma que vocês disseram frases para quem é multidão, eu gostaria que vocês também falassem para aqueles que são discípulos, mas estão pensando em desistir do discipulado e se tornarem multidão novamente. O que vocês diriam para essa pessoa? Agora vocês, aí, quem quiser pode falar, fique à vontade. Tem um louvor que fala, né, que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Se existe um vazio em uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, imagine o tamanho do vazio que tem uma pessoa que conheceu e que hoje não tem mais o prazer de estar junto.
A vida cristã é uma vida complicada. Não é, na verdade, não digo complicada, é uma vida difícil, porque você tem que perder o controle da sua vida para alguém assumir o governo, que esse alguém é Jesus. Mas não existe experiência mais agradável e prazerosa do que essa, perder o controle. Então, se você está aqui, não deixa isso por qualquer coisa. Se você pode se sentar à mesa e comer tudo que está ali, não se submeta a ser um qualquer e ter que pegar as migalhas, cara. Não deixa a sua vida chegar nesse ponto, não. Bom, um outro conselho para quem é discípulo e quer voltar a ser multidão, eu acho que um exemplo bem disso é Saul com Samuel, né? Então, Saul ali não foi obediente, né? Perdeu, não é lembrado. Na história do cristianismo, você não lembra de Saul como rei de Israel. Você lembra como Davi. Porque a Bíblia diz que Davi procurava Samuel. Então, quem é discípulo hoje e quer voltar a ser multidão vai perder. Esse é o meu conselho. Vai perder e não vai ser lembrado. O seu legado não vai ser lembrado daqui a uns dias, daqui a uns anos. E é até legal falar também que, assim, às vezes as pessoas vivem na multidão por falta de informação. Porque ela é ensinada a viver pela multidão. Ela não é ensinada a viver como discípulo. Igual, eu fui aprender a viver como discípulo agora. Agora que eu vi o que é um discípulo. Antes eu vivia pela multidão. Eu vi que é totalmente diferente. É um relacionamento totalmente transformador para a sua vida. Então, você que está vivendo uma vida de multidão, entenda hoje. Você foi chamado para viver discípulo, não pela multidão. É isso aí, pessoal. Então, continuando aí sobre a nossa série, nós vamos agora falar um pouco sobre os 2 objetivos do discipulado, né, que foi o nosso quarto ponto, quarto episódio da série, que basicamente são 2 objetivos do discipulado. Fala sobre edificar, né, a vida, edificar o caráter da pessoa para que ela se pareça com Jesus, e a capacitação para o ministério. Desses 2 aí objetivos, né, que nós aprendemos do discipulado, façam aí alguns comentários sobre esses 2 objetivos, sobre a importância deles, sobre tanto edificar alguém para ele se parecer com Cristo, sobre o caráter de Cristo, quanto para ele ser capacitado para o ministério, para aquilo que ele vai fazer. Bom, objetivos do discipulado, né? É formar o caráter de Cristo em mim, né? Eu me parecer com Cristo, eu me expressar as minhas ações como Cristo se expressava, né? E também eu enxergar o meu ministério, o meu propósito, eu cumprir a minha missão aqui na Terra, o meu objetivo, né? E isso é muito importante porque alguém vai me ensinar a me mostrar o que devo fazer, para onde eu devo ir, né? O que tenho que avançar, ou às vezes recuar. Então é através do discipulado que alguém vai me mostrar aonde eu tenho que ficar, ou devo ir. Então isso é muito importante para que a gente possa expressar também o nosso caráter, a nossa conduta lá fora, né? Que o caráter de Cristo tem que ser expressado lá fora também. Porque dentro da igreja a gente é muito, vou dizer assim, muito bonzinho, assim, né? Mas lá fora, no seu dia a dia, quem é você na sua empresa? Quem é você no seu celular? Sabe? Quem é você com a sua vida financeira? Você gasta mais do que arrecada? Então, Cristo faria isso? Claro que não. Então a gente precisa expressar Cristo lá fora também. Ter as expressões de Cristo, né? Andar como ele andava, falar como ele falava. Então isso é muito importante. Tudo isso é através do discipulado. É uma construção, né? Nós viemos, plantamos, regamos, e quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então a gente fala aqui de uma parceria para alcançar a edificação do discípulo, tanto no caráter dele, quanto nas capacidades ministeriais dele, para fazer que ele flua, que ele, como eu falo para as minhas meninas, né, para eles voarem sem limites, para eles voarem alto. Tem que ter uma parceria com o Espírito Santo. Se você não tiver essa parceria, você vai plantar, você vai regar, e cadê o crescimento? Ou ele vai lá dar o crescimento e cadê a plantação e o regar? Então, nós viemos, nós plantamos, nós regamos, o Espírito Santo vai lá e dá o crescimento, porque isso é um trabalho feito com o Espírito Santo. Não basta só na força do braço ou só na força do Espírito. Precisa da parceria dos 2 para o negócio ter sucesso mesmo. Eu acho que são vários objetivos que o discipulado tem, né? Mas eu vou falar sobre a minha vida, o que é mais importante para mim. Para mim está sendo importante assim, a capacitação para o meu ministério. Porque para mim é muito difícil, às vezes você que está escutando pode estar vivendo isso também.
você entender o que você foi chamado para fazer dentro da igreja. Porque assim, a gente sabe que a gente tem que levar o ID, levar o evangelho. Mas o que você tem que fazer dentro da igreja? Onde você vai servir o Senhor dentro da igreja? Em que parte da igreja? Então, acho que essa parte de crescimento ministerial é o que mais mexe comigo, é o que mais está me ajudando, o discipulado. Muito bom. Sobre essa questão dos dois objetivos, gostaria de conversar com vocês um pouco para a gente entender mais sobre esses dois objetivos, tanto do caráter de Jesus quanto da capacitação ministerial. Como é que nós conseguimos alcançar esses objetivos? Como é que a gente consegue aí concluir, olha, conseguir os objetivos do discipulado nós conseguimos alcançar? Bom, para mim eu acho que é gastando tempo com o seu discipulador, né? Você recebendo informação, instrução. Porque no discipulado a gente é treinado e ensinado, né? Então não tem como eu querer objetivo na igreja se eu ando sozinho. Então eu vou descobrir a como me expressar Cristo lá fora andando com alguém que expressa Cristo. Ele vai me passar o seu conhecimento para mim. É como Paulo diz lá aos Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a igreja precisava de uma referência. A referência era Paulo. Então a igreja tinha que olhar para o discipulador, que era Paulo. Então é no tempo a tempo ali com o seu discipulador que você vai encontrar a expressar o seu caráter. Se você mente, tem que parar de mentir. Se você roubava, tem que parar de roubar. Então, é nesse momento de vida com o seu discipulador, de tempo com ele, de respeito mútuo, que você vai se encontrar no seu ministério também. Você vai encontrar, como o Henrique falou, né? Você vai encontrar a sua função na igreja, né? Se você é profeta, não tem como você fluir na área de pastorear, porque você precisa encontrar onde você foi criado para fazer aquilo. Então, você precisa encontrar. Primeiro passo, eu acho que para você ter o caráter e encontrar o seu ministério, você precisa encontrar um discipulador. Porque sem um mentor, não tem como você concluir o seu objetivo. Ô Paulo, é até legal que você falou que assim, mas além abrangendo todas essas questões que a gente está falando, mas você precisa fazer com amor. Se não tiver amor, não adianta. Não adianta você fazer por obrigação. Você tem que fazer porque você ama. Você tem que amar o seu discipulador. Jesus diz assim, ame uns aos outros. Então tem que ter um crescimento mútuo. Então você precisa amar a pessoa, amar o seu próximo, para que você possa crescer ministerialmente. Uma palavra que vem à minha mente é a questão da disposição. Sabe, lá em 1 Coríntios 3,9 fala que nós somos cooperadores de Deus. O discipulador é exatamente esse cooperador de Cristo. E não existe um discipulador sem um discípulo. Então, precisa dessa disposição de ambas as partes para isso acontecer de fato. Não adianta eu querer aqui que a pessoa cresça. Nossa, eu sonho que uma discípula minha cresça, que ela voe alto. E, contrapartida, ela não quer crescer. Ela não quer isso para a vida dela, ela não está nesse momento. Então, eu acredito que tem que ter uma disposição de ambos os lados para realmente essa construção. É isso aí, pessoal. Bom, no nosso 5º episódio da série, foi falado um pouco de como formar um discípulo, da formação de um discípulo, desse processo de formação. E foi falado também um pouco sobre a importância do discipulado para a igreja como um todo. Gostaria que vocês falassem um pouco agora de qual é a importância para a igreja. A gente já falou um pouco da importância para a gente do discipulado, mas para a igreja em si, para vocês, qual que é a importância do discipulado? Qual a diferença que o discipulado traz para a igreja em geral? Bom, cara, como eu falei, não existe cristianismo sem discipulado. Então, não tem como o nosso pastor multiplicar uma igreja entregando a igreja para qualquer um. Então, ele tem que conhecer aquela pessoa, ele tem que ter confiança naquela pessoa, né? Porque quem não é conhecido não é confiável. Então, sem o discipulado não tem como haver multiplicação. Como que um líder vai entregar a sua célula para um líder em treinamento que ele nem sabe onde ele mora? Ele nem sabe dos seus problemas, das suas dificuldades. Então, tem que haver o discipulado na vida da igreja, né? Não existe cristianismo sem discipulado. Então, precisamos ter essa vida de cruz, né? Deixar o orgulho de lado, se render, entender a parte do discipulado, que é muito importante, receber a capa do outro, a unção. Lá em João 6, Jesus fala para os discípulos, vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, para que possa ter vida eterna. Então, o pai de vocês comeram o maná, mas eu sou maior que o maná, né? O pão vivo que desceu do céu. Então, o que nos dá vida é comer da carne de alguém. Então, eu como do discipulador, o discipulador come de Cristo e passa para mim. E todo mundo é nutrido, suprido, todo mundo está com a barriga cheia e vai passar isso futuramente para outras pessoas. Discipulado é o quê? Você reproduzir vida, passar Cristo para outras pessoas. É você multiplicar essa vida de Cristo para outras pessoas. Então, uma igreja saudável
é quando ela quer o discipulado e a presença do Senhor. O discipulado, ele solidifica a igreja, ele fala de uma construção sólida, ele fala de um crescimento tanto para cima dando fruto, quanto para baixo criando raízes. Lá na nossa visão, fala muito essa questão de cada membro ser um ministro. Eu acredito que isso acontece afiadamente dentro do discipulado. Lá dentro do discipulado, que você tem uma relação de amor e de cuidado com o seu discípulo, que você ora por ele, que você vive junto, gastando tempo de mesa, que você anima ele, que você avalia e supervisiona o que ele faz, sabe? Não no sentido de, expor ele. Não é nesse sentido, porque o principal foco é o desenvolvimento, é o crescimento. Então, você não fica avaliando ele para, olha, você tá ruim nisso, vamos arrumar isso. Claro, você vai arrumar isso, você vai mostrar o caminho para ele. Olha, vai por aqui que isso daqui vai dar certo, isso daqui você está deixando a desejar, mas você pode crescer nisso. É toda essa relação de cuidado e de amor que andam juntos, sabe? Eu acho que uma igreja que não vive a vida de discipulado é uma igreja que vive numa montanha russa. Ou uma igreja que só quer multidão, só quer fiéis. Aqui não. Quando você é discipulado, você está criando o caráter. Você está criando o caráter de Jesus. E além disso, a importância do discipulado na igreja, com certeza, é o fim. O fim é o quê? É Cristo. O fim sempre tem que ser Cristo. Então, Cristo sempre quer ganhar mais pessoas, porque ele veio aqui à Terra para ganhar as pessoas. Ele veio fazer a reconciliação, ele rasgou o véu, ele veio por mim, ele veio por você. Então, o discipulado, ele serve para isso. Ele quer ganhar mais pessoas, para ganhar salvação. É isso aí. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês é que, assim, nós, como vivemos no discipulado, eu gostaria de saber de vocês aí, qual é a área da sua vida que foi mais influenciada pelo discipulado? Qual foi a área da sua vida que foi mais transformada devido ao discipulado que vocês tiveram aí? Eu acho que na minha vida foi a transformação individual. Como eu falei no começo, eu sempre fui uma pessoa fechada. Eu tinha vergonha, quando eu ia apresentar algum trabalho na escola, eu tinha muita vergonha. Então assim, como que eu vou levar uma palavra para a célula se eu tenho vergonha de falar em público? Mas eu sei que é o Senhor que capacita, é o Espírito Santo que me capacita. Então, na minha vida, o que foi mais importante foi o crescimento da minha vida espiritual interna, sabe? De eu me libertar de todo tipo de vergonha, porque Jesus ele não deu um espírito de covardia, pelo contrário. Então, nós não podemos ter um espírito de covardia. Então, nós não podemos ser covardes, nós precisamos encarar. Tipo assim, o pastor me chamou para vir aqui, tô com medo, tô em choque, mas eu tô aqui, entendeu? Eu dei a cara para bater, porque eu sei que tem um propósito nisso. E o propósito é o quê? Alcançar mais pessoas. Eu espero que o que a gente estamos vivendo aqui alcance mais pessoas. Eu cresci muito nessa questão de discipulado porque eu tinha muita dificuldade em abrir a minha vida. Por tanto abrir minha vida e meio que me lascar com isso, eu acabei me aprisionando dentro de mim mesma e eu não queria mais expor a minha vida para ninguém. Até o momento que eu tive que expor a minha vida, porque eu tive que me deixar ser tratada. Eu queria me parecer com Cristo. E Cristo era claro, Cristo era transparente, Cristo era Cristo, cara. Então eu precisava me parecer com Ele. E em um momento da minha vida eu precisei me abrir, eu precisei ser discipulada, eu precisei expor as minhas feridas para que elas fossem curadas. E eu acredito que esse foi o momento mais difícil do meu discipulado. Me expor, colocar aqui, olha, a Tamires é desse jeito, a Tamires faz esse tipo de coisa, e eu percebi que eu preciso mudar, então me ajuda a mudar. É que nem aquele louvor lá, me ajude a melhorar, era tipo isso. Eu precisei me expor. Às vezes a pessoa precisa só de um passo para você ser transformada. Quando às vezes você está no culto, o pastor fala, vem aqui na frente, não é para, só vem aqui, gente, e se ajoelha. Não, ele está falando para você dar um passo. Quando você dá um passo à frente, você transforma, você libera a cura, você é liberto de prisões que você nem imagina que você está vivendo, entendeu? Foi bem assim mesmo, quando eu fui... Eu precisava me abrir e eu não sabia como fazer isso. E foi de uma maneira muito, digamos que fácil. A minha pastora chegou em mim e falou assim, olha, a gente precisa conversar. E aí eu, beleza, então a gente precisa conversar. Eu preciso falar coisas pra você e você precisa falar coisas pra mim, então vamos falar. E essa conversa durou tipo 1h30, nós duas gritando no estacionamento dos Três Marias, porque a gente tem essa questão de ferro afia ferro. E eu comecei a falar. E eu comecei a falar, olha, a Tamires é isso, a Tamires é aquilo, a Tamires não aceita isso, a Tamires tem o limite aqui. E a gente começou a falar. E foi construído, a construção começou exatamente ali.
quando nós começamos a se abrir uma para outra, a construção do discipulado tomou forma. Foi exatamente aí. O que mudou no discipulado foi uma transformação, assim, foi quando eu entendi a pessoa que estava me discipulando, a autoridade que ela é constituída por Deus, que Deus enviou, tipo, foi um encaixe, né, na mão, na luva ali, peraí, eu confio nesse cara, então eu posso me abrir com ele. Eu vejo Cristo nele, eu vejo a vida de Deus, né, então, aquilo que ele tem, eu quero ter também. Então, essa transformação de se abrir, de você falar da sua vida, de falar dos seus planos, frustrações, seus medos, né, como que você é, seu temperamento, foi através de enxergar a autoridade do discipulador na minha vida. Peraí, esse cara aqui tem algo para me ensinar. Então, foi essa transformação que fez comigo, assim, de abrir esse leque de discipulado, né, de você ter uma vida na vida ali, seguir algo, ser trilhado, né, alguém te passar uma planta, na verdade, para você trilhar. Foi isso. E eu acho também que, assim, você precisa ser transparente com o seu discipulador. Você precisa falar aquilo que está te incomodando, porque às vezes você falando, o seu discipulador, ele sabe, ele já passou por isso. Se ele está nessa posição hoje, ele já passou por muitas coisas. Então, às vezes, ele vai ser a melhor pessoa para te ajudar. Mas ele só vai poder te ajudar quando você fala. Então, só fale, seja transparente, seja verdadeiro, não esconde nada, porque ele é quem vai te levar para Jesus, o seu discipulador. O Paulo falando dessa questão de ver a pessoa como honrar a pessoa, eu me lembrei muito dessa questão de admirar a pessoa. Nós normalmente nós nos espelhamos em pessoas e queremos ser como essas pessoas. Essas pessoas normalmente que a gente se espelha pessoas que são imitações de Cristo também, que expõem o Cristo que há nelas. Uma vez eu ouvi até uma frase de que uma pessoa tinha cheirinho de Jesus. E a gente admira essas pessoas exatamente por isso. Então eu acredito que até antes da abertura existiu essa admiração. Essa frase que a gente fala, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Se não tiver essa admiração, não existe discipulado. É isso aí, gente. Muito bom. Nessa questão de admiração, existem muitas pessoas que admiram outras, mas nunca conheceram elas, né? Nunca conversaram com elas. E realmente, ter uma vida discipulada é você conhecer e mesmo assim admirar a vida que essa pessoa leva. Bom, no último episódio aí da nossa série, foi falado aí sobre Paulo, o discipulador de Timóteo. E aí o pastor falou um pouco, né, das características de Paulo, de algumas de Timóteo. Eu gostaria que nós discorrêssemos um pouco, a gente falasse um pouco sobre isso, sobre aquilo que vocês admiram em Paulo, sabe? Que Paulo amava, Paulo era como o pai espiritual dele. Falasse um pouco sobre Paulo e Timóteo, desse relacionamento que eles tinham. Primeiro, um pouco do que Paulo era, do que Paulo sentia, do que Paulo fazia com Timóteo, e depois um pouco sobre Timóteo. Eu acho que Paulo ele ensina a gente a muitas coisas, né? A parte que mais me tocou, assim, desse evangelho de Timóteo, né? Dessa relação de Paulo com Timóteo, e na Bíblia fala que ele tem um relacionamento de pai e de filho, né? O Paulo, ele ansiava pela visita do Timóteo. Ele ansiava ver, ele falou, eu quero chorar com você, quando eu vejo você eu fico alegre. Esse sentimento de amor que Paulo transmitia para Timóteo, é esse amor que nós precisamos ter com o nosso discipulador. É isso que é o vida na vida. Então nós temos que aprender muito com Paulo. Exatamente, falar exatamente disso, da questão de Paulo chamar Timóteo de meu filho amado. Lá em 2 Timóteo 1:1, ele fala exatamente assim, ele trata Timóteo como um filho amado. Eu acho que esse é um nível de discipulado onde você já alcança o envio, quando você pode chamar o seu discípulo de filho, porque eu acho que existem estágios, né, do discipulado. E o estágio final é exatamente esse, filho, porque filho leva a sua missão, ele leva o seu foco, né? Ele constrói a partir do que você construiu e ele sonha, ele tem o seu coração. É o filho que é enviado. O amigo ainda está do seu lado, mas é o filho que vai, é o filho que leva o seu id, né? É o filho que leva isso. Eu acho que é uma relação de amor mesmo. Amor é o que define esse relacionamento. Bom, falar um pouco desse relacionamento aí que eu acho que é o maior, assim, de discipulado na palavra é Paulo e Timóteo, né? Tem outros aí, mas o que mais chama atenção, o que mais nos ensina, o que mais nos passa algo é Paulo e Timóteo, né? O discípulo, antes de mais nada, precisa aprender a ser filho, né?
Cristo é Deus, mas aprendeu a ser filho de um carpinteiro. Então teve que abrir mão de todo o processo, de toda a sua glória ali para aprender como fazer uma mesa, de como fazer isso, aquilo, submeter uma ordem. Então nós queremos ser discípulo, queremos também ser filho, que está tudo um pacote. Mas precisamos entender que primeiro precisamos ser filho, né? Precisamos abrir mão ali, na verdade. E ser filho é reconhecer a fonte sem querer mudá-la, sem forçá-la, é honrar quem veio antes. É reconhecer que a última fonte é Deus, né? Na verdade, todo o discipulado, todo o respeito que nós temos é através do respeito e da honra. Então, o discipulado tem que ter honra e respeito, senão não vai fluir. Então, Timóteo admirava Paulo pela sua coragem do evangelho, pelo seu sofrimento, toda a dificuldade que passou, né? Prisão, ficou preso. Então, Timóteo se espelhava em Paulo. Então, eu sempre ouvi algo assim, né? Que a gente se espelha em quem está mais perto. Porque também tem discipulado ruim lá fora. Tem discipulado bom e discipulado ruim. Então, Timóteo se espelhou em Paulo porque estava mais próximo dele. Vivia junto, acordava junto, fazia missão junto. Como é que estava aquela igreja ali que ele pastoreava em Éfeso. Então, a base do discipulado é o respeito e a honra, né? E Timóteo tinha isso com Paulo. Esse relacionamento de pai e filho também tem uma palavrinha-chave que é o discernimento. Paulo conhecia tão bem Timóteo que Timóteo não tinha vergonha de chorar na frente de Paulo. E tem um nível de discipulado que é tão íntimo, vamos dizer assim, que nenhum tem vergonha de chorar na frente do outro. É esse relacionamento, é esse nível de discipulado que é o foco de que a gente venha chegar mesmo. Onde a gente não tenha limitação na nossa intimidade e que a gente não tenha esse medo, esse receio, esse bloqueio de se abrir até nas mazelas, vamos dizer assim, sabe? É legal que o Paulo falou essa parte de se espelhar. Uma vez eu falei para o meu discipulador que ele me espelha. Eu me espelho na vida dele, sabe? Tudo aquilo que ele construiu, a família que ele tem hoje, o ministério que ele construiu. Então você precisa se espelhar no seu discipulador. Você precisa ter isso, você precisa ter o espelho dele. Outra coisa que eu aprendo aqui com os dois, né? Eu acho que com os dois, porque Timóteo recebeu a capa de Paulo. Precisamos ser humilde e ensinável, né? Jamais devemos rejeitar a correção. E a segunda carta de Paulo a Timóteo é mais isso, né? Muito ensinamento, muita correção. Timóteo era um jovem. E Paulo fala para ele aprender com os anciãos, olhar para os anciãos, os mais velhos, deixar de lado as vontades da tua mocidade. Então, seguir com firmeza a fé, o amor, né, a palavra, se dedicar à palavra, exercer o dom que ele recebeu através da imposição de mãos de Paulo. Então, Timóteo era alguém humilde e ensinável. Se nós queremos ser discípulos e não somos humildes e ensinável, a gente vai aprender o quê? Então, a gente está aqui para ser ensinado. Então, vamos receber algo da parte de alguém. Então, Timóteo tinha essa característica, né? Ser ensinável, né? Ser ensinável é a característica mais importante de um discípulo. Pois se precisar de correção, em qualquer outra área, será possível trabalhá-la sem grande conflito. Então, se alguém me corrige na área financeira e eu aceito, nas outras áreas também vai ser mais fácil acontecer a correção, o discipulado, vida na vida. Agora, se eu não quero correção na minha vida financeira ou qualquer outra área, então eu não quero você também como meu discipulador. Eu estou te reprovando, você não vai me discipular. Porque eu não quero a sua correção, a sua fala não faz efeito na minha vida. Então Timóteo, ele escutava Paulo. Então Timóteo, nós temos que aprender com Timóteo como ser discípulo, né? Ensinável e humilde ali, na verdade, né? Para aprender algo, né? E nós precisamos, aquilo que o Paulo falou, nós precisamos ser humildes, porque quando você está ensinando, ao mesmo tempo você está aprendendo, é automático isso. Então você precisa ser humilde para receber também. É isso aí, pessoal. Então, hoje nós finalizamos aí. Tivemos aí 6 episódios da nossa série e esse tempo de mesa que foi precioso. Espero que vocês tenham aprendido, crescido e tenham se decidido por viver uma vida de discipulado. Que Deus abençoe vocês. Nos siga nas nossas redes sociais aí, YouTube, Facebook, Instagram. Esteja conectado com a gente no WhatsApp. E é isso aí. Amar a Deus, viver o reino e servir ao próximo. Deus abençoe.